André Genn é um tenista brasileiro que cresceu em Novo Hamburgo. Furou o top 100 de duplas, tendo ocupado a posição de 88º lugar na modalidade em 2007. Se profissionalizou em 2003 e em 2006 venceu Gustavo Kirten no ATP da Costa do Sauípe, na Bahia. Atualmente, André é comentarista da ESPN e treinador do tenista Guilherme Klesa. Boa noite! Está entrando no ar mais uma edição do programa Esporte na TV. E hoje, com muito orgulho, trazemos mais um tenista que é da nossa região, que vivenciou, que sempre esteve aqui em Novo Hamburgo, o nosso André Genn, o famoso alemão para o pessoal aqui de Novo Hamburgo e que todo mundo conhece. Seja bem-vindo, André, ao nosso programa. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, um prazer aqui estar participando com vocês. Sempre bom dar uma atualizada para o pessoal aí de Novo Hamburgo, pessoal que a gente tem uma saudade e um carinho enorme, né? Beleza. Para o André, assim como a gente já teve a entrevista com o Tomás, o André teve sua formação principal inicial, porque o pai está aqui, né? Estava aqui sempre e tem essa vivência, depois que hoje mora em Porto Alegre. Mas a gente vai falar isso na frente. O André é nascido em 82, correto, André? 38, Correto. 37 anos por enquanto ainda, né? Por enquanto, mais um mesinho ainda. O André, para que todos tenham a noção, já chegou a ser número 118 do ranking em simples, correto? Correto. E 88 em duplas. Suas Correto. melhores posições, né? Isso. Mas tem uma história do André, tem uma característica que acho que vai ter bastante gente da velha guarda, agora vou usar o termo, apareceu numa época onde o Guga ainda era grande estrela e estava já com alguns problemas, mas era a estrela que tinha jogo do Guga na Sport TV, foi jogar a primeira rodada da Costa do Sauípe contra André Genn, e o que acontece? O alemão ganha dele. Como é que foi isso, André? Essa foi uma vitória que realmente deu uma alavancada na minha carreira, assim. Eu ganhei convite para jogar lá no Sauípe e cair com o Guga foi uma loucura naquela época, assim. As coisas eram diferentes, assim. Era SMS, uma coisa assim. E eu me lembro que no dia quando saiu a chave do torneio, que foi no sábado à tarde, eu cheguei no quarto do hotel, peguei meu celular, aqueles StarTAC, ainda lembra? Assim, sim. Cheguei assim, tinha 19 mensagens de SMS, assim, tipo, pô, nunca tinha recebido tanto SMS na minha vida, assim, tinha 19. E aí eu olhei, só que eu não sabia da chave ainda. Eu não sabia que eu tinha caído com o Guga, entendeu? E aí aí eu comecei a ver as mensagens e aí comecei a ver. Aí perguntei pro Litos, que estava lá comigo, que era o meu treinador. Aí falei, cara, eu jogo com o Guga. Não é. Pois é, eu não vi. Aí ele foi conferir, conferiu, confirmou. E aí, porra, aí já começa a passar, o filme de terror começa ali, né? No sábado à noitinha, tardinha, noitinha, começou. E aí eu joguei, o jogo foi na terça-feira à noite. Isso, era o jogo principal da rodada, eu lembro, o Sport Era o TV jogo mostrou. principal, era às 8 da noite, às 20 horas de terça-feira na quadra central. E foi uma loucura, assim. E também, daí, aí depois tu começa a ver assim: eu não consegui treinar na quadra central, porque o Guga marcava todos os horários antes e depois. E tinha o Qualify que se jogava na quadra, então no domingo não dá para jogar e na segunda-feira já tinha as partidas de chave. Certo. Então o Guga marcava 3 horas antes e 3 horas depois. Eu não treinei na central. Tem umas coisinhas, mas tem as coisinhas que acontecem, é normal. Obviamente que não era para eu ter ganho, que era para o Guga ganhar, que ia dar tudo certo, mas deu a zebra. Na quarta-feira de tarde, os voos de Salvador para São Paulo estavam tudo lotado, né? Que coisa. Não, eu lembro, porque ele estava naquele período, ele tinha se machucado, se eu não me engano, e estava retornando com bons resultados. E como era início de ano, a expectativa era que aquele ano fosse o retorno dele com tudo, né?
Mas ele foi bem nas duplas nesse ano, assim, mas depois ele não estava tão mal, assim, ele conseguia jogar, assim, só que, claro, não sei o quanto por dentro ele sentia, pelo menos ele não sinalizava nada extremo, assim, mas tanto que ele foi bem até no torneio de dupla, eu acho que ele fez semi com o André Semi. Sá, É. mas depois desse torneio ele resolveu dar uma parada, assim, depois ele ficou um tempão, tanto que depois ele foi se aposentar uns 2, 3 anos depois, uma coisa assim, mas foi isso. Eu já ia usar agora. Tu sepultou a carreira do Gustavo Kirten. Não, ainda bem que não, né? Não, É. Não, não queria carregar esse trauma, né? não vamos deixar por isso que... Deixa por isso. André, daí tu ganhaste aquela partida, né? E olhando, analisando depois, assim, tem dados bem interessantes em alguns sites, né? E teve a tua carreira, teve alguns adversários em especial que tu enfrentaste. Eu vou citar aqui, antes de a gente fazer as diferenças da carreira. O Diego Schwartzman, tu pegou 2 finais com ele. E o Pella, tu jogou, eu vi 3 ou 4 vezes tu jogou com ele. Em jogos importantes, né? O Schwartzman eu perdi 4 vezes para ele. Perdi 4 vezes para ele e 2 em finais de Challenger. Eu perdi e os jogos tudo duro. Teve uma em Campinas até que passou no Sport TV, eu acho. Foi. Isso. 7-5 no terceiro, daí teve 6-3 no terceiro. Foram jogos tudo em detalhe, mas faz parte, né? O jogo é assim, essa é a diferença, né? Acho que talvez para que o pessoal saiba, o Schwartzman vem ele nos últimos anos sempre transitando ele chegou a 12 entre do mundo. 12 hoje, né? 12, mas transitando entre oitavo, já chegou a 9º, 8º e 20º sempre entre essas posições, né? Ele já fez, ele fez quartas de final de um Grand Slam agora há pouco. É um cara que, bom, tá 12 do mundo. E é baixinho contra um André de 1,93, né? Isso. Mas ele já ganhou de cara muito mais alto do que eu, viu? O sacador, que ganha o jogo só de saque, o Wisner, né? Já ganhou do Wisner, já ganhou do Cilic. E o Pella. Eu vi que vocês jogaram muitas vezes em vários lugares, tu e o Pella. E continua o Pella jogando hoje, né? O Pella também tá 20 do mundo. O Pella eu ganhei dele uma das partidas assim que eu lembro bastante, aqui em Porto Alegre, foi no Juvenil, na quadra 1 ali do Leopoldina. Eu acho que foi 2015, 2016, por ali, 14, não sei. Eu acho que foi 13. Alguns anos. Acho que foi 13 aqui. E a quadra tava lotada, assim, só que lotada e cheio de amigo meu, assim, os caras me empurrando. E foi com uma bola, para quem joga tênis, assim, tem uma Tretorn Control a bola. A bola é uma bola de controle, é uma bola que não, ela é lenta, ela é pesada e lenta, a bola não ia. E era assim, tipo, cara, o final do jogo tava batendo assim, ó, com toda a força as bolas, assim, sabe quando tá dando tudo? E a bola vai, era uma coisa assim, os dois, e aí eu acabei ganhando 6-4, terceiro, vibrando, aquela torcida assim, aqueles jogos assim que, nossa, o cara sai acabado do jogo, mas, porra, eu tenho lembranças muito legais, assim, desse jogo com o Pella aqui no Leopoldina Juvenil. Que legal, isso aí me destacou esses detalhes aí. Mas, André, vamos falar um pouquinho, então, mais o que te motivou, principalmente aí o tenista. Com o Tomás a gente falou porque ele teve muito mais a vivência aliança, que tinha um histórico, né? Aqui muito da turma da NAFTA, etc., que tu sabe que existe, né? E tu conhece eles. Claro, sim. Como é que foi o teu crescimento e o teu incurso dentro do circuito? Na verdade, eu comecei a jogar tênis com 4 anos de idade, na ginástica, né? E eu sempre joguei lá, eu joguei na ginástica, depois eu fui treinar com o Zeca Schmidt,
Sim. Aí a gente treinou uma época no Aliança, a gente treinou no Araújo, depois a gente treinou no OK Center. E basicamente nesses 3 lugares, assim. E aí eu sempre fui jogando tênis. A minha vida, eu comecei com o Zeca com 8 anos. O meu primeiro professor foi o Marquinhos, o Certo. irmão dele. Irmão Aí dele. depois foi o Tonho Reck. O Tonho. Aí o Petri foi meu professor também, o Cláudio Petri. Alves Petri hoje, sabe o que ele está fazendo? Tem uma banca lá nas bancas. Ah, é? É dele uma das bancas. Também foi meu. Eu tive tênis com ele também. O Petri. Aí o Jean Steiner substituía às vezes o Zeca quando tava. O Zeca, sei lá, tava viajando, o Jean me dava umas aulas, dava uns treinos. E aí o Zeca, claro, né? Uhum. E aí depois eu sempre fui jogando, foi meio natural, assim, as coisas para mim, sabe? Mas eu nunca fui pensando em ser um tenista profissional. Durante a minha juventude inteira, eu sempre joguei, fiz as coisas, mas não era um objetivo, nunca tinha não tinha claro, tanto que eu por muito pouco eu não fui para os Estados Unidos fazer faculdade lá, entendeu? Uhum. Porque E eu fui fazer o cálculo, quando essa vitória do Guga, por exemplo, tu já estava com 23 anos, né? 23 para 24, Então aquele período transitório que muitas vezes é onde se Foi define. difícil, foi um período difícil, assim, eu tive foi óbvio, competência um pouco e sorte também, mas eu fiquei durante 2 anos que eu não conseguia fazer ponto. Eu tinha poucos torneios no Brasil nessa época também, isso era uma coisa que dificultava bastante. Então, viajar sem ponto para fora do país, talvez tu não entrasse nos torneios, corria risco de ficar de fora, tanto que eu fiquei de fora de 2 torneios. Eu fiquei aqui em Floripa e em Curitiba. Eu fui para esses 2 torneios assinar o quali e não entrei no torneio. Nem pro quali deu. Entendeu? Nem pro Não quali. deu, não entrei. Tipo, tinha 32 lugares, assinaram mais gente, quem não tinha ponto ficou de fora. Eu não joguei. Aí imagina, tu liga para casa e explica, pai, não entrei. Vai jogar quando, filho? Não entrei. É complicado assim, sabe? E aí eu fiquei um período ali meio assim, e aí depois, quando teve 3 torneios, eu fui lá entrei, passei o quali, e aí fiz final desse torneio. Aí entrei no segundo torneio, daí no segundo eu fiz semi, aí ganhei direito a entrar. Aí eu tinha 12 pontos, de repente eu era 800 do mundo, entendeu? Uhum. Assim, de uma hora para outra. Uhum. Mas até isso acontecer, eu fiquei uns 2, 3 anos meio perdido, sem saber o que jogar, sem saber o que fazer, para que lado que eu ia. Estava pensando, fazendo uns contatos para ir para uma universidade nos Estados Unidos, mas daí não podia jogar, daí estava meio na dúvida de desistir de vez. E aí, nesse tempo, assim, aconteceu os torneios, eu me preparei para esses torneios, e aí eu fui jogar e deu certo. Mas foi uma soma de fatores, assim. Tive que Sim. passar por problema, tive que passar por dificuldade, tive que entender, só que passei. E aí, assim que eu comecei, entendeu? Não, mas legal, e é bom para mostrar, muitas vezes, né? Muitos, e isso é um grande problema, e eu vejo porque tu já estás comentando há alguns anos na ESPN. Vem aquela pressão dos pais, mesmo jovens, e às vezes conseguem ótimos resultados, e naquele período É de muito transição dão difícil. uma murchada e desistem, né? A gente vai falar depois de quem tu está treinando, mas acontece isso no teu caso, tu deu uma persistência, mas assim, levando numa sem estresse, pelo jeito, tá me dando a impressão, e quando deu a oportunidade, tu foi lá e aproveitou. Mas Não não foi é um fácil, período sei. fácil, né? Não é um período fácil, né? Tipo, um período difícil, cheio de incerteza, é aquela coisa assim, tu não sabe o que vai acontecer. Deu certo, poderia não ter dado, não sei se por um acaso, se nesses torneios não tivesse dado certo, eu não sei o que aconteceria. Mas, entendeu? Foi ali, Tá. Foi um sabe? detalhe.
É uma coisa assim, pô, o esporte é difícil. Hoje em dia, assim, cada vez mais, assim, viver do esporte é um negócio muito complicado, assim, precisa de uma entrega muito grande, precisa de uma série de fatores, não é só o resultado, precisa ter, Uhum. assim, Tem muita um com- coisa envolvida junto. O cara precisa abrir mão de amigo, de família, de viagem, sabe? O cara precisa focar muito, exige uma entrega muito grande, assim, isso que eu vejo, assim, que o esporte de alta performance exige, assim, sabe? Uhum, uhum. Sempre vai ter uma bengala, uma desculpa para se apoiar, para dizer que não deu certo. Só que o cara precisa ser realista, enxergar as coisas e trabalhar a coisa, mas é assim, a gente tem uma mentalidade muito imediatista, assim, não quer dizer que tu estudar, tu vai bem na prova. Não quer dizer, entendeu? E no esporte é assim. Não quer dizer ainda também que se tu faça tudo certo, que vai dar certo. Sim, é. Tu não consegue assim, sabe? Tu não consegue botar na balança e dizer assim, se tu botar 300 gramas disso e disso, vai lá e vai dar o bolo, vai dar certo. Não tem uma fórmula assim, sabe? Uhum. Então é muito difícil. E aí por isso que precisa, cara, cuidar da alimentação, precisa dormir cedo, cuidar do descanso, precisa. E se tu não fizer isso, os outros vão estar fazendo. Vai ter outro que vai estar fazendo, vai ter outro que tem uma estrutura muito melhor do que a tua, que vai ter mais gente trabalhando para o cara, fazendo mais coisas, talvez gente até mais competente, com mais informação. Entendeu? Então, assim, pô, o esporte realmente é uma coisa bem difícil, cada vez mais, assim, tem se tornado, com o país aí no nosso país indo com a economia para o buraco. O tênis, por exemplo, é um esporte que ele é custeado em dólar, né, cara? Claro. Porque as viagens é para fora, é tudo em dólar. Pô, e hoje, do jeito que tá aí, Hoje, não, para dizer, a gente está gravando hoje e estava 5,78 hoje, agora há pouco, é, né? exatamente, Então, entendeu? Então, assim, além de tudo, precisa ter, além de todas essas características, precisa ter uma disponibilidade financeira para viajar, né? beleza. A gente só vai rapidinho para o intervalo e já retornamos com o programa Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Voltamos com o programa Esporte na TV. Na noite de hoje estamos com muita alegria entrevistando o nosso tenista André Ghem, que no primeiro momento a gente conversou, mostramos um pouco do início da sua carreira e também rapidamente como foi a situação da sua primeira vitória via Sport TV. Agora vou colocar como foi o pós-vitória Guga e as transições nesse período para depois entrar com mais vigor, com posições melhores qualificadas no ranking. Bom, essa foi uma vitória, assim, realmente mexeu muito comigo.
Foi um jogo que eu não consegui dormir à noite. Foi uma loucura, assim. Eu confesso que nesse jogo ele foi um jogo, claro, muito desgastante. Foi um jogo assim que eu não lembro muita coisa desse jogo. Eu lembro apenas detalhes específicos desse jogo em si, tamanho nervosismo, a pressão que foi. Nesse torneio, eu acho que eu levei um pouco de azar, que eu tive que jogar no dia seguinte desse jogo. Eu perdi para o Alberto Martin, que foi o finalista do torneio, que era um espanhol que estava 30 do mundo, que fez final 2 anos seguidos. No ano seguinte também, que ele perdeu para o Nadal na final até. Mas assim, ele deu um empurrão pro. Eu fui convidado, o Ferreiro, Juan Carlos Ferreiro, que na época era o número 1 do mundo, ele me convidou para treinar depois daquela semana ali. Eu fiquei 10 dias com ele na casa dele na Bahia, que ele tem uma casa em Guarajuba, é uma praia que tem perto do lado da Praia do Forte, Guarajuba. Ele tem uma casa na beira da praia. O gramado dele dá na areia da praia. E aí, daí ele me convidou. Eu fiquei treinando 10 dias com o Ferreiro. Aí, bom, eu quando joguei com o Guga estava 320, eu acabei o ano 180. Tipo, já foi outra tocada, entendeu? Foi outro... Eu ganhei meu primeiro Challenger nesse ano, ganhei de caras top 100 nesse ano. Foi o ano assim que, bom, virei gente grande, entendeu? E aí, só que, claro, no ano seguinte, depois eu machuquei o ombro. Aí isso é uma coisa que bateu na tua... que teve, que tu falaste. Então, são 3 lesões que tu tiveste nessa trajetória toda, né? E aí que eu devo, assim, muito também, eu acho, a minha carreira foi uma carreira longa, assim, eu consegui jogar, eu joguei até... Tanto que, assim, eu tento me manter treinado, assim, sabe? Eu teria compromisso com o Interclubes na Alemanha esse ano e o ano que vem. Eu tinha ideia de esse ano, no final do ano, me aposentar definitivamente. Li uma reportagem sobre isso até, inclusive. Até ia ter um torneio, um Challenger em São Paulo no final do ano, que esse seria a minha meta, porque eu ainda tenho ranking protegido de 600. Ou seja, eu tenho 9 torneios para usar com esse ranking. Em Qualify de Challenger eu consigo, alguns eu poderia usar. Então eu estava pensando em usar esse ano, e esse ano seria o ano que acabaria esse ano, que fecharia 3 anos. Que eu estou sem jogar torneio oficial da ATP. Só que agora, com a pandemia, quem tem ranking protegido é estendido por mais 3 anos. Então, assim, já mudou um pouco os meus planos de repente, de eu ir me aposentar. Opa, peraí, talvez daqui a pouco eu tenho mais, vamos ver, vamos deixar mais para frente aí, então não vamos anunciar nada, vamos aproveitar, se recuperar das dores, das lesões agora nesse período, descansar o corpo, e aí, quem sabe, mais para frente a gente vê o que vai acontecer, assim. Beleza. André, dentro desses detalhes também da tua carreira, tu enfrentaste hoje mais um outro, mas lá no início, quando ele era muito jovem, e eu vi que foi um jogo muito parelho pelo resultado com o Zverev. Como é que foi jogar contra o Zverev? O Zverev foi em 2015, né? Foi num torneio na França, foi nas quartas de final. Aí é uma coisa, é a situação, né? Tava eu lá sozinho, nas quartas de final, o Zverev, ele tava com o pai dele, com a mãe dele, com o mesmo preparador físico que ele tá até hoje e com o mesmo trainer. Ele tava com 4 caras lá. E eu sozinho lá no box. Sozinho. O jogo foi 7-6, 6-4, eu tive 5-4 e saque no primeiro set e 4-1 no segundo. Perdi o jogo. Beleza, perdi o jogo, ali um jogo normal, mas tava ali jogando com o cara, 2 anos depois o cara tava 3 do mundo, né? Por isso que eu quis mencionar, porque até nós comentamos na entrevista aqui com o Tomás, porque o Zverev hoje é o número 1 da Alemanha, no caso, né? E como é, porque ele tem a clínica lá agora, né, na Alemanha, e como é a motivação. E tu, no caso, jogou contra ele. Então, as pessoas... Dá para fazer esses links, né? E agora tem um outro detalhe, que daí quem é amante de tênis, e eu sei que tem alguns que já falaram comigo, né, quando eu falei que ia te entrevistar,
como é que é ser comentarista de tênis da ESPN. Primeiro, É, estando como, na época inicial com o Meligeni e o Nardini. Como é que é esse momento todo lá? olha, tem sido, né, um grande aprendizado, né? Mas por outro lado é uma experiência muito legal, assim, eu acho. Tem um friozinho na barriga, assim, sabe? Tem, mas acho que a ESPN, bom, o Meligeni que me colocou lá, assim, foi pelo ele eu pedi para ele, perguntei para ele se tinha algum espaço lá, porque eu já tinha ido algumas vezes no programa, no Pelas Quadras, como Uhum. convidado sempre. E aí, quando eu me machuquei a primeira vez, que eu sabia que eu não ia jogar durante um período, eu perguntei para ele, falei, de repente, pelas quadras, eu perguntei, vê se tem alguma coisa para mim fazer aí que eu gostaria, eu tenho interesse. E aí ele já na hora, assim, já me respondeu, falou, não, beleza, eu vou falar e tal, mas, os caras já tinham me perguntado teu nome, já tinha passado, então já não era uma... E aí foi assim, aí uma mulher me ligou, me ofereceu 2 datas, eu comecei com 2 dias, assim, num torneio que antecediu o Australian Open em 2017, que Uhum. antecedia que o Australian Open, exatamente, foi 2018. Exatamente, foi Sydney de 2018 que eu fiz, os 2 primeiros jogos. E aí eu fiz o primeiro dia, daí me deram um terceiro, aí me convidaram, né, me convidaram para outra semana, e aí foram me estendendo, aí me estenderam um mês, e aí me deram o contrato de 1 ano. E aí de 1 ano já me renovaram 2 vezes. Daí eu sigo lá. Acho que assim para o meu aprendizado a ESPN, assim, é o melhor lugar que poderia ser, porque assim eu trabalho com caras que eles não são tão familiarizados com o tênis, mas eles vêm do futebol, os caras fazem futebol americano, hóquei, basquete. Os caras assim, eles têm uma outra visão, uma visão Sim, diferente. de E assim, mundo, eu né? trabalhei de mundo, de A visão de tudo, de mundo. logística, de narração, de transmissão. E aí e assim, tu vai sintonizando, cada um tu joga um jogo diferente, cada um tu faz uma dupla diferente, tu vai mais numa tocada, mais no outro. E como aprendizado, assim, é a melhor escola, assim, que eu poderia ter, assim, sabe? Pela qualidade dos profissionais que o canal tem. E eu vou dar a minha opinião, acho que muita gente vê isso, porque tu estavas agora no Austrália, né? Uhum. E assim, não deve ser fácil 4, 5, 6 horas de jogo, né? Com aquelas que se A dividem, gente, né? eu fiz turnos, 8 horas, né, o máximo do turno, mas eu já passei de 8, já passei, assim, de 8 horas comentando, assim, intervalo para banheiro, no intervalo do set, no comercial, vai correndo, volta correndo, come ali, desliga o microfone, fala, e tem aquela coisa muito de números e Sim, tem que lance, estar. porque assim, a gente está vendo, normalmente a gente está vendo na tela, vai ter outras imagens das telas divididas de outras quadras, a gente está vendo, e tem um Google na nossa frente para checar as informações e mais o celular. Então, assim, tu fica numa sintonia ali, assim, muito louca, assim, precisa prestar atenção, Muito foco, precisa né? assim, é bem puxado, assim, eu vou te dizer que nos últimos, eu gosto muito porque tem essa adrenalina, o fato de ser ao vivo, de ali, o lance é ali, aconteceu, tu precisa explicar, tem essa coisa assim, sabe? Então, E eu vou dar minha opinião, até te acrescer, o que acho que conquistaste mais espaço ainda, porque se tu podes notar, os que estão se destacando nos outros esportes, quando tu vês hoje também a programação, é porque eles acabam se tornando, na hora de comentar, gente como a gente, usando a terminologia de jogador ou do aquele aspecto psicológico que o jogo traz. E isso tem feito muito bem, André. Tem, assim, que assim, o jogo de tênis, assim, quem não sentiu o braço pesado, quem não sentiu o cansaço, quem não sentiu, não tem como transmitir assim, sabe? Então,
é diferente, é outro conteúdo que tu pode dividir, que tu pode passar para as pessoas, porque assim, quem não joga tênis não sabe que tem a noite anterior, pô, a noite anterior a uma partida assim é um drama. Quantas vezes que o cara vai jantar, janta mal, a janta cai mal porque o cara tá nervoso, o cara dorme mal, acorda 20 vezes pensando no jogo. Vai aquecer, o cara precisa bater uma bola meia hora antes do jogo, uma hora antes do jogo, o cara bate uma bola, aí o cara vai sentir, daí o cara não sente nada no braço. Tem assim 1 milhão de coisas que acontecem que o cara vai jogar e o cara precisa passar por cima disso e ganhar. Não é tem muito mais no entorno do que acontece do que só aquilo ali que as pessoas estão vendo. E só quem viveu isso consegue trazer, consegue transmitir, consegue passar para as pessoas. E também isso é uma das coisas que eu gosto muito, assim, cara. Eu gosto de passar porque eu acho que eu vivi bastante, assim. Eu vivi nesse mundo, eu viajei muito, assim. Tipo, numa época que não tinha tanta tecnologia, que não dava para registrar. Sim. Eu não tenho registro disso, assim. Mas, cara, eu vivi, velho. Eu vivi. Uhum. Eu vivi. Eu tenho um caderno anotado que eu preciso procurar, que em 6 anos eu passei 2 anos e meio da minha vida na Europa, contando todas as semanas que eu passei. Se for somar elas, isso. Se for somar elas, assim, cara, daí tu pensa assim, olha que louco isso. E aí, assim, cada semana eu joguei com um cara, cada jogo foi uma história, cada situação, cada lugar. Teve semanas que eu joguei mais, que eu ganhei, avancei, quadra central, não sei, pá, loucura, viagem, hotel, restaurante, tudo. Então, assim, tem um caminhão de coisas assim, cara, que... Então, se tu conseguir dividindo, daí tu vai, como no lance do treinador, que tu vai corrigindo uma coisinha de cada vez, na TV ali, cara, cada vez tu pode dar uma liçãozinha, tu pode passar uma coisa positiva, tu pode acrescentar alguma coisa, tu pode dar alguma coisa pro cara que tá ali, tá te prestigiando, tá prestando atenção, tá a fim de aprender, tá viciado no esporte. Acho que assim, pô, ali não só eu tô ali para explicar, para diagnosticar o que está acontecendo, para passar um feedback das coisas que está acontecendo, mas também vender o esporte. Porra, eu também sou apaixonado pelo tênis, acho que o tênis ensina lições assim para a vida. Eu acho que tu consegue, de cada coisa, tu consegue tirar alguma lição que tu possa usar fora do esporte, pode botar na tua vida, como lidar com as derrotas, lidar com a frustração, 1 milhão de coisas assim que a gente pode. Então, assim, é legal poder ser, de alguma certa forma, um embaixador do esporte. Que legal. Para fechar, infelizmente está no fim, mas nós precisamos falar disso porque estavas aí no período de recuperação de uma promessa que veio e que está retomando suas posições. Hoje tu estás atuando como técnico do nosso Guilherme Klesar. Como é que está sendo essa experiência? E também, rapidinho, também mesmo nesse momento de pandemia, a gente conversou em off, mas coloca um pouquinho para o público aí, por favor. Oficialmente, a gente iniciou essa parceria no final do ano passado e a gente fez a pré-temporada juntos, que foi o primeiro período que a gente conseguiu trabalhar 6 semanas, assim, eu consegui colocar algumas coisas no jogo dele, fazer algumas mudanças no jogo dele. Já tem dado resultado, tanto que em todos os torneios que ele jogou esse ano, ele jogou 5 torneios esse ano, todos eles ele ganhou o jogo, ele fez 2 quartas de final, uma semi e 2 terceiras rodadas. Então, assim, resultados consistentes, né? Tudo challenger, sempre sem sair como cabeça de chave. Então, assim, sempre pegando as pedras do caminho logo cedo. Então, assim, a gente vem numa evolução muito boa. E agora a gente está usando esse período para trabalhar os outros aspectos, né? Que durante o ano a gente não tem tanto tempo para corrigir coisas, assim, mexer nas derrotas, mexer nas coisas ruins. E a gente está aproveitando agora esse tempo para evoluir na parte mental e quando voltar um jogador muito mais forte, mais completo. Que legal. Só para o pessoal talvez não vá saber do Guilherme Klesar, alguns que estão assistindo, ele na época também, lá no final, comentei também off com o André, ele fez, junto com o Thiago Fernandes, Roland Garros, semifinal, quartas de final, e Aberto da Austrália, juvenil, quartas de final, né? Então, ele era uma das... Se dizia, né? Ele e o Thiago
Pós-Guga vão ser os caras, na época, lá atrás, né? E aquele período de transição que a gente tocou no início da nossa conversa e que agora está dando essa retomada de carreira, né? Então... O Guilherme, ele já foi 150, ele teve a sua melhor posição dele 150. Quando eu peguei ele estava 430, ele está 270 agora já está vindo, entendeu? A gente tinha como objetivo ele tá abaixo dos 230 agora, no final de maio, que eu acho que, pela como as coisas estavam indo, estava encaminhado bem, mas faz parte. Agora é ter calma, é importante ter saúde nesse momento. E, como eu falei, agora é a hora de mexer nas coisas que não é muito legal de mexer, trabalhar nas coisas que realmente precisa para acertar aquele parafusinho ali, aqui, dar aquele apertinho final, assim, para voltar mais forte quando voltar, né? Beleza. André, muito obrigado, mas queria que tu desse um recado final aqui do nosso programa Esporte na TV, tanto o pessoal de Novo Hamburgo quanto o pessoal do mundo. Já teve gente assistindo de tudo que é lugar. Para o nosso programa aí de hoje, uma mensagenzinha. Eu acho que agora o importante pessoal, é ter calma, né? Um pouco nesse período difícil que a gente está passando, ficar em casa, respeitar o movimento que está acontecendo, né? Se o pessoal não está saindo com máscara, vamos de máscara, vamos respeitar esse momento, vamos tentar manter a calma e ser positivo, que isso aí vai passar, vai seguir a vida, novas oportunidades vão surgir, é o momento agora de bater o pé, de segurar, de ter raça, de acreditar que as coisas vão melhorar, que vai passar. E quando puderem, vamos curtir um tênis, né? Quando for liberado para jogar, vamos descarregar tudo nas bolinhas, né? Que esporte é vida. Perfeito. Show de bola, André. De coração, muito obrigado. Valeu, foi um grande programa. A gente agradece. E o pessoal aqui, estamos encerrando, então, mais uma edição do Esporte na TV. Então, agradecemos e voltamos em seguida, nos próximos dias, com o programa do Esporte na TV. E continue com a programação aqui na Vale TV.